Bom, pessoal, vamos continuar daquele slide que nós paramos, nós vimos que a função tinha mínimo. Por quê? Porque a parábola estava com a concavidade voltada para cima. Então, ela descia, chegava num valor mínimo e voltava a subir. Então, ali ela tinha mínimo porque a concavidade era voltada para cima. Como é que a gente identifica se a concavidade é voltada para cima ou para baixo? É olhando para o número que está na frente do x², né? Se o x², se o número que está na frente do x² for positivo, a concavidade é voltada para cima. Se ele for negativo, como é o nosso exemplo aqui, a concavidade vai estar voltada para baixo. Vai ser a curva, ela vai subir, e depois descer. A partir do a gente então precisa descobrir o lugar onde ela acontece a curva. Onde acontece a curva é exatamente no vértice, né? Então a gente precisa calcular o vértice da parábola para saber se ela tem máximo ou mínimo, mas a gente já está sabendo que ela vai ter, aqui no nosso caso, máximo. Porque o A, o número que está na frente do x², é negativo. Então, mesmo sem a gente resolver, a gente sabe que essa função aqui tem um máximo. Ela não tem um valor mínimo, ela tem um valor máximo. Então, vamos calcular o x do vértice. Onde tem B, eu vou colocar o valor do B, que é 4. E onde tem A, eu vou colocar o valor do A, que é menos 4. Tá aqui, ó, o A é menos 4. Fazendo um joguinho de sinal aqui, ó, vai ficar assim. Aliás, resolvendo a multiplicação, baixei o menos, aí 2 vezes menos 4 dá menos 8. Agora sim, vamos fazer o jogo do sinal. Menos de menos dá mais, né? Na divisão, ó. Menos dividido por menos dá mais. Então, eu sei que o resultado aqui vai ser positivo. Mas esses dois valores dá para simplificar. Dá para simplificar todo mundo por 4. 4 dividido por 4 dá 1. E o 8 dividido por 4 dá 2. Então, o nosso x do vértice, daí, é meio, né? Bora buscar o y do vértice, que é com essa fórmula que a gente calcula. Mas a gente precisa primeiro calcular o delta, usando essa fórmula, b² menos 4ac. Vamos substituir os valores, pessoal. Onde tem b, eu pego lá na função, é 4b. Ó. Aí coloquei 4 ao quadrado, menos, tá aqui o menos, 4 vezes o a. E quem é o A? Olhando para o A aqui, ó, ele é menos 4. Então, no lugar do A, menos 4. Vezes o C. Olhando para a função, no C eu tenho 5. Então, botei o 5 aqui. Vamos fazer as contas. Delta é igual a 4 ao quadrado, 16. Aí, menos vezes menos dá mais. Vezes mais dá mais. Está aqui o mais. Para fazer a continha. 4 vezes 5 dá 20. 20 vezes 4 dá 80. Agora é só somar. Delta é igual a 96. Agora que eu sei quem é o delta, eu posso usar o restante da fórmula. Y do vértice, onde tem delta, é o 96. Esse 4 aqui está bem aqui. Esqueci do menos, está bem aqui não. Não esqueci não, está aqui ele. E o A vale menos 4. Então está aqui o menos 4. Bora fazer agora a continha que dá para fazer aqui embaixo. Menos está aqui, esse menos aqui. Esse menos da frente está bem aqui, repetido. E embaixo ficou 4 vezes menos 4, dá menos 16. Agora dá para a gente fazer o jogo de sinal aqui, ó. Menos dividido por menos, dá mais. Então eu sei que o resultado do y vai ser positivo. E o 96 dividido por 16, eu não vou fazer a continha aqui, senão vai encher o vídeo e a gente mais... 96 dividido por 16 dá 6. Então a gente já tem o y do vértice e também tem o x do vértice. A gente pode escrever o vértice. Está aqui o vértice. As coordenadas do vértice é meio no x e 6 no y. Bom, essas são as coordenadas do vértice da parábola representada por essa função aqui, ó, tá? Bora ver o desenho. O que acontece com o desenho? Repara que eu falei o seguinte. Quando o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Como está aqui, olha, essa linha vermelha. A concavidade é voltada para baixo. Certo? O valor é o valor máximo, porque a função vai subindo, chega num lugar que ela para de subir, aí começa a descer. Então, o lugar onde acontece essa parada de subida é o máximo da função. Vocês lembram, antes de falar do máximo da função, que eu dizia o seguinte, quando eu tenho aqui o C, eu já tenho um lugar onde a parábola vai cortar o eixo Y, está bem aqui, ó. Esse 5 está bem aqui, ó, tá? E o valor máximo da função
é o 6, porque olha, é o lugar onde acontece a curva. Ó. Lembra que a gente está calculando função. Quem é função? É o y. O valor do y é que é função do x, tá? Então, o valor máximo da função é o 6. A função nunca vai assumir valor maior que 6, tá bom? Que é exatamente o y do vértice. Tá aqui, ó. Certo? E a imagem? A imagem é tudo que tiver abaixo desse 6, ó. Tá? A imagem são todos... Para qualquer valor de x que eu escrever dentro da função, nunca vou encontrar um valor acima do 6. Vai ser sempre abaixo do 6 ou no máximo chegando em 6, tá certo? Então, y é igual a... y pertence aos reais, ou seja, é um número real, tá aqui, mas ele vai ser sempre um número menor que 6. Tá aqui, esse é a imagem da função. E a gente pode dizer que essa função não tem valor mínimo. Por quê? Porque, de novo, essas pernas aqui vão para o infinito negativo. Ó. Elas vão continuar descendo infinitamente. Ela tem valor máximo, porque é lá onde acontece a curva. A curva acontece exatamente no vértice. E o valor da função no vértice é o y do vértice, que é, no nosso exemplo aqui, 6. Tá certo? Bom, pessoal, com esse aí a gente termina a parte de parábola, tá? Eu vou passar uma atividade para vocês e